Opa, e aí, gente? Então, bom dia para você aí que começou seus estudos agora pela manhã. Boa tarde para você que acabou o almoço e já está começando a estudar. Boa noite para você aí que prefere o período noturno para dar aquela estudada para o Enem. Gente, vamos então resolver hoje a prova de 2013. Beleza? Então, gente, vamos começar? Bora lá. Olha só, que na tela. A questão 1, músculos artificiais são dispositivos feitos com plásticos inteligentes que respondem a uma corrente elétrica com um movimento mecânico. A oxidação e redução de um polímero condutor criam cargas positivas e ou negativas no material que são compensadas com a inserção ou expulsão de cátions ou ânions. Por exemplo, na figura, os filmes escuros são de polipirrol e o filme branco é de um eletrólito polimérico, contendo sal inorgânico. Quando o polipirrol sofre oxidação, há inserção de ânions para compensar a carga positiva no polímero e o filme se expande. Na outra face do dispositivo, o filme de polipirrol sofre redução, expulsando ânions e o filme se contrai. Pela montagem em sanduíche, o sistema todo se movimenta de forma harmônica, conforme mostrado na figura. Beleza? Aí, como vocês podem ver, tem um esqueminha de como seria o polímero, né? Então, essa parte escura aqui, ela seria o polipirrol. Aqui você teria polipirrol também. E nessa parte branca, seria uma matriz polimérica, que ela é utilizada com alguma finalidade aí, que é até a pergunta da questão, né? Ele chama aqui, a matriz polimérica seria o eletrólito polimérico, né? Beleza? Aí ele mostra qual seria o movimento dele, né? Quando você tem a corrente elétrica passando aí. Ok? Então, olha só, quais são as questões, qual o comando da questão, né? A camada central de eletrólito polimérico é importante por quê? Beleza, gente. Joga para mim aí, por favor. Olha só. Gente, vamos dar uma olhada nessa matriz aqui. Olha só, gente. O que está acontecendo nessa matriz? Nesse polímero? Você tem uma diferença de potencial, certo? E aí, olha só, ele fala aqui, ó, por exemplo, a figura são de polipirrol e o filme branco é de um eletrólito polimérico. Não, peraí, eu me perdi, olha só. A oxidação e redução de um polímero condutor criam cargas positivas e ou negativas no material, que são compensadas com a inserção ou expulsão de cátions ou ânions. Então, olha o que vai acontecer. A oxidação ou redução do polímero vai fazer com que ocorra a contração ou o relaxamento do polímero, gerando aí o movimento. Isso aí seria o quê? Uma nova tecnologia que poderia ser utilizada para a construção de músculos artificiais, certo? Para simular aquele efeito de contração e de relaxamento do músculo. Beleza, gente? Então, olha só. O que você precisa que tem aqui nesse meio? Para que serve esse eletrólito polimérico? Gente, só vamos lembrar uma coisa aqui. O que é uma solução eletrolítica? Uma solução eletrolítica é uma solução que ela conduz eletricidade. Por quê? Porque ela tem um eletrólito nela. Ela tem íons livres em solução. Então, esse eletrólito polimérico, ele vai ser o quê? Um polímero que vai apresentar íons que podem se mover por ele, certo? Então, esse polímero, a importância desse polímero, desse eletrólito polimérico, é você ter um meio pelo qual os íons possam se movimentar. Beleza? E através disso você consegue ter a contração ou relaxamento desse polímero. Então, ok? Na tela aí, por favor, então. Olha só. Dessas opções aí, então, a correta seria permitir, então, olha só, seria a alternativa B, que seria o quê? Permite a difusão dos íons promovida pela aplicação de diferença de potencial fechando o circuito elétrico. Então, os íons vão se movimentar pelo polímero,
de forma a fechar o circuito, né? Permitir a passagem, né, dos íons aí. Beleza, gente? Ok? Vamos para a questão 2. Então, vamos lá. O brasileiro consome, em média, 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, formando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23 mol a menos 1 para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a serem ingerida para que uma pessoa supra a sua necessidade? E aí vem as opções. Joga para mim. Olha só, gente, o que ele tinha falado no texto? Ele falou que a quantidade de cálcio necessária para a pessoa se manter ali saudável, né, não ter carência de cálcio, né, é de 500 miligramas. Então, olha só, vou resolver aqui 500 miligramas. Beleza, gente? Olha só, aí ele pergunta, ele te fala também, aliás, qual a massa molar do cálcio. Tudo bem? Que é de 40 gramas por mol. O que você tem que fazer aqui? Você vai ter que montar uma regra de 3, um simples cálculo. Você começa com uma questão que ela tem digamos assim, um cálculo bem fácil, né? E como seria? Olha só, nós sabemos que 40 gramas de cálcio vão ter 1 mol de cálcio. Certo? Olha só. Esse 1 mol de cálcio, 1 mol, ele já o que isso significa matematicamente falando? Esse 1 mol, né, vai se referir àquele número, à constante de Avogadro. É a quantidade de átomos que você tem de cálcio em 40 gramas, numa amostra de 40 gramas. Beleza? Então, olha só. 1 mol de cálcio, você vai ter, então, vou colocar aqui, você tem 40 gramas de cálcio, você tem 6 vezes 10 a 23, 6 vezes 10 a 23 átomos de cálcio. Certo, gente? Então, olha só. Vou apagar essa parte aqui de cima para você não se confundir. 40 gramas de cálcio tem 1 mol. 1 mol é o quê? 6 vezes 10 a 23. Certo? É a quantidade de átomos de cálcio que você está se referindo aí. Aí ele está perguntando o quê? Para você se manter saudável, quantos átomos de cálcio são necessários? Então, são 500 miligramas. 500 miligramas, transformando para gramas, você divide por 1000, seriam 0,5 gramas. Beleza? 0,5 gramas de cálcio tem X átomos de cálcio. Beleza? Quando você resolve isso daí, isso vai dar o quê? Olha só, 0,5 vezes 6 vai dar 3 vezes 10 a 23, dividido por 40, ou seja, 4 vezes 10 a menos 1. Isso daí daria 3 sobre 4, é 0,75 vezes 10. Aqui, 23 menos 1, 22. 0,75 você pode escrever como 7,5 vezes 10 a menos 1. Ou seja, em notação científica, isso seria 7,5 vezes 10 a 21 átomos de cálcio. Tudo bem? Beleza, então, com isso? Então, essa seria a nossa resposta. Para você não ter carência de cálcio no seu corpo, você precisa ingerir 7,5 vezes 10 a 21 átomos de cálcio diariamente. Ok. Vamos dar uma olhada, então, nas alternativas? A resposta, então, seria a letra A.
Olha que maravilha, gente. Mais uma questão resolvida. Questão 3. Glicose marcada com nuclídeos de carbono 11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro por meio de tomografia de emissão de positrons. A desintegração do carbono 11 gera um positron, com tempo de meia-vida de 20,4 minutos, de acordo com a equação da reação nuclear. Tananana. A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meia-vidas. Considerando que o medicamento contém 1 grama do carbono 11, a massa em miligramas do nuclídeo restante após a aquisição da imagem é mais próxima de... Ok, olha só, gente. Você tem o isótopo de carbono 11, está aqui, ó, representado. Esse número aqui de cima é o quê? A massa dele, certo? E o 6 embaixo é o quê? O número atômico, ou seja, o número de prótons. Esse 6 é o número de prótons. Ele se desintegra formando um átomo de boro, que tem 11, número de massa 11 aí, certo? E vai apresentar 5 prótons no seu núcleo. E ele libera isso daqui. Olha só, gente. O que é isso? Isso aqui seria o tal do pósitron, que ele citou no texto. O que seria um pósitron? Seria uma partícula, assim, a grosso modo, sem entrar em toda essa explicação de física nuclear, nessa questão de partículas, né? Essa coisa toda, um pósitron seria um elétron que tem a mesma carga do elétron, só que positiva, no caso. Olha só, está falando... Ele tem massa, teria a massa também considerada como desprezível, né? Tanto quanto a do elétron, e apresentaria carga positiva. Por isso esse 1 aqui embaixo, certo? Isso seria a carga dele, carga 1 positivo. Ao contrário do elétron, que é o quê? 1 negativo. Beleza? Mas isso daí é trivial, né? Então vocês podem ver que é uma questão que ele vai dar todo um contexto, é bem tranquilinha. Vai ter cálculo? Vai. O Enem 2013, ele teve mais cálculos que os Nenems anteriores, o 11 e o 12, que é o que a gente resolveu aí, né? Mas nada de muito complicado, nada de muito difícil, são poucas questões que vão precisar de cálculo. E é sempre um cálculo, digamos que, trivial. Beleza, gente? Então, vamos pensar no seguinte. Olha só, joga para mim aí. Deixa eu apagar o que está aqui na tela. Olha só. Ele fala que essa glicose marcada com nuclídeo de carbono 11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro, por meio de tomografia de emissão de pósitrons. Aí ele fala, a desintegração do carbono 11 gera um pósitron. Esse pósitron, com tempo de meia-vida de 20,4 minutos, de acordo com a equação da reação nuclear. E tem a reação... Aí está falando, a partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meias-vidas. Considerando que o medicamento contém 1 grama do carbono 11, a massa em miligramas do nuclídeo restante após a aquisição da imagem é mais próxima de. Ok. Olha só. O que seria a meia-vida? A meia-vida é o tempo necessário para que aquela massa de material radioativo seja liberada, decaia pela metade, certo? Então, como ele falou ali, ele está considerando que tem 1 grama do nuclídeo. Que nuclídeo seria esse? O nuclídeo seria aquele isótopo radioativo de carbono 11, certo? Esse 1 grama, quando ele perde metade da sua massa, vai para o quê? 0,5 gramas, ok? Quando ele vai perder metade novamente, ele vai para 0,25 gramas. Quando ele perder metade, e assim vai, certo? Aí, olha só, o que ele pede na questão. Ele está querendo saber qual a massa em miligramas do nuclídeo restante após a aquisição da imagem. Ele fala que aconteceram 5 meias-vidas.
E como você tem, no caso, 1 grama, é só você fazer o quê? Dividir por... Você pode fazer essa questão de 2 formas. Uma maneira é você dividir as 5 vezes pela metade, né? Divide 1 por 2, pela metade, tananã, tananã, e vai indo assim, certo? Vai dividindo. Até você, digamos assim, encontrar a massa que resta no final aos 5 tempos de meia-vida, certo? Outra forma seria você aplicar uma equaçãozinha, certo? A gente vai fazer das 2 formas. Olha só, vamos pensar então. Olha só, vou colocar a tela em branco aqui. Uma forma de você fazer isso vamos colocar aqui. 1 grama são 1000 miligramas. Passou uma meia-vida. Vai ficar quanto? Vai ficar 500 miligramas. Ó, primeira meia-vida. Depois passou mais uma. Vai para 250 miligramas. Passou mais uma. Vai para 125 miligramas. Outra. Isso vai para 60. Deixa eu já conferir aqui meus cálculos. Isso vai para 62,5. É isso? 62,5 miligramas. Dividiu por 2 novamente. Isso vai para 31,25 miligramas. Dividiu de novo. Aliás, não, dividiu de novo não. Acabou, né? Olha só, 5 meias-vidas. Perdeu metade, 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 metade. Então, essa seria a nossa resposta final. 31,25. Voltando lá, então olha só, você vê que o valor aproximado, o melhor valor que você teria seria a letra D, que seria a nossa resposta, certo? Mas olha só, podem ver aí, né? Como está na tela, 31,3, né, que seria a melhor resposta, que seria aproximado isso daí, né, o 31,25. No entanto, vamos tentar resolver aí através da equaçãozinha que eu comentei para vocês, né? Beleza, gente? Olha só, joga para mim aí, por favor. Como que isso vai ficar se a gente resolver por essa tal formulazinha? Por quê, gente? Por que você deve aprender das 2 formas? Essa primeira aqui, você pode resolver assim, de uma forma ali, lógica, né, e tudo mais, né, só para você até mais didático de explicar. Só que você precisa também ter em mente que a gente também vai ter que considerar essa fórmula aqui. Que a massa final, ela vai ser a massa inicial dividido por 2 elevado a x. O que é cada... massa final que restou depois de todo o decaimento radioativo. A massa inicial, que é a massa que você tinha naquele nuclídeo no começo, quando você começou a medir o decaimento dele. E esse x seria quantas meias-vidas aconteceram, certo? Então, olha só, o que a gente vai ter aqui? A massa inicial, nós sabemos que é de 1000, no caso, 1 grama. Vamos colocar em gramas, fica mais fácil aqui. Olha só. E quantas meias-vidas ele falou que iria acontecer? Seriam 5 meias-vidas. Então, 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta, 32, né? Então, seria 1 sobre 32. Então, você faria lá a divisão, certo? De 1 por 32, e você iria encontrar aquele valor que a gente fez lá, só que, no caso, você acharia em gramas e você teria que converter, né? Certo? Então, isso ficaria como? Aqui, 3, tananã, fica 4 aqui. Aqui, 96, aqui fica 4. Beleza? Aqui bota 1. Ok.
Aqui fica um 8. Bote um zerinho aqui. 2. Vai para 16. 16? 16. E assim por diante. Você vai ver que isso aqui seria esse valor, né, em gramas. Vai dar bem aquilo lá mesmo, se você continuar os cálculos aqui. Então, transformando para miligramas, você tem 31,25 miligramas. Beleza, gente? É tranquilo também, as duas formas. Essa aqui é mais adequada pela eventualidade de você ter algum cálculo que ele exija, digamos, como eu posso dizer, valores maiores. Aí você não vai querer ficar gastando todo aquele espaço na prova, né, fazendo aquela divisão, divide aqui, divide aqui, divide aqui de novo. Tanana. Melhor você fazer isso de uma vez, né? Certo? Beleza, então, gente? Então, joga na tela aí a questão, por favor. A resposta seria a letra D. Ok, gente? Tudo tranquilo? Então, vamos lá prosseguir com a resolução, então. Questão 4. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio, que em meio alcalino forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas é Aí temos as opções. Olha só, gente. É uma coisa, como vocês podem ver, a gente está falando de estação de tratamento de água, novamente, como vocês podem ver, nos 3 Enems, 2011, 2012, 2013, falamos disso, certo? Então, deem uma atenção a esse tema. Estações de tratamento de esgoto não é a primeira vez que isso é abordado no Enem. Então, você tem que dar uma atenção especial. Procura algum material, assistir algum vídeo, saber como funciona, certo? Então, é sempre uma coisa que é importante de se saber. Olha só. Para que serve esse sulfato de alumínio? O sulfato de alumínio, ele vai formar as partículas, ele vai juntar as impurezas que estão em água, certo? E vai formar alguma coisa maior. E aí o que vai acontecer? Isso acaba indo para o fundo do tanque, né, de tratamento, certo? Então, o sulfato de alumínio serve para isso. Acumular as impurezas que estão suspensas na água, formando partículas maiores, que elas podem ser mais facilmente separadas, certo? Só que olha só, essa questão gerou alguma confusão, por quê? Porque geralmente, nos livros de ensino médio que trazem esse tema, eles falam que o método de separação que é comumente usado é a decantação. Só que, na verdade, o método de separação que é normalmente utilizado, na verdade, assim, é uma técnica consagrada, tem vários artigos científicos escritos falando sobre. Há muito tempo atrás, eu li um artigo que acho que era de 96, que tratava desse assunto, falando sobre o uso de flotação, certo? Para separar resíduos sólidos em água, usando também o sulfato de alumínio, certo? Então, assim, essa questão é um pouco traiçoeira, porque na hora que você lê isso, você espera uma coisa. Você já tem até na cabeça, às vezes, é decantação, é só marcar decantação. Beleza, cadê a decantação? Não tem, nenhuma das alternativas é decantação. Então, gente, a resposta aqui no caso seria a flotação, certo? Esse seria um método utilizado. Seria a flotação, seria você utilizar um fluido para poder separar esse material que estaria ali, certo? Os resíduos sólidos. Tudo bem? Podemos seguir em diante? Questão 5, então. Olha só, temos aí uma questão interdisciplinar. As serpentes que habitam regiões de secas podem ficar em jejum por um longo período de tempo devido à escassez de alimento. Assim, a sobrevivência desses predadores está relacionada ao aproveitamento máximo dos nutrientes obtidos com a presa capturada. De acordo com essa situação, essas serpentes apresentam alterações morfológicas e fisiológicas, como aumento das vilosidades intestinais.
Vou até destacar isso aqui. Aumento das vilosidades intestinais, certo? E a intensificação da irrigação sanguínea na porção interna dessas estruturas. Então, olha só, além de ter maiores vilosidades intestinais, vai ter maior irrigação sanguínea nessa região. Aí, beleza. O que ele fala? A função do aumento das vilosidades intestinais para essas serpentes é maximizar o... Ok. Para que... Aí, olha só, como vocês podem ver, essa é uma questão que ela vai estar tratando de uma coisa que o Enem, em Química, em Ciência da Natureza, sempre cobra. Explicar fenômenos. Ele te traz uma situação e pede para você explicar o porquê aquilo está acontecendo. Olha só. Então, o que a gente vai ter aqui? Como que a gente pode pensar nessa questão? Joga para mim aí, por favor. Vamos pensar em termos de cinética química. Como assim, professor? Como que a gente pode aumentar a velocidade de uma reação química? Certo? Entre alguns fatores, você pode aumentar a velocidade de uma reação química através da temperatura, certo? Porque se você pensar numa reação química como sendo uma colisão de partículas, certo? De colisões efetivas, se você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética dessas partículas. Logo, vão ocorrer mais colisões efetivas. A chance de uma colisão efetiva é maior, certo? Então, a temperatura é um fator que pode ocasionar o aumento de uma reação química. A pressão também, catalisadores, certo? Então, assim, o catalisador, o que ele faz? Ou faz com que a reação aconteça de uma outra forma, certo? Mas ainda assim, produzindo os mesmos produtos e diminuindo a energia de ativação. A pressão, ela estaria fazendo o quê? Estaria fazendo com que as partículas ficassem mais próximas umas das outras, de forma que você tivesse uma maior chance de colisão entre as próprias partículas aí. Aumentar a concentração também, certo? Aumentar a concentração de alguns dos reagentes. Tem vários fatores, a gente poderia falar sobre cinética aí durante uma aula, mas esse não é o nosso foco. Uma outra forma é aumentando a área de contato. Como assim, professor, a área de contato? É a área do seu material que vai estar reagindo. Como assim? Pense no seguinte, se você tem lá uma churrasqueira e tudo mais, às vezes tem aqueles pedaços de carvão que são muito grandes. E aí, é difícil daquele material pegar fogo. Por quê? Ele é grande. Agora, aquele que é pequenininho, um pedacinho menor, tipo a lasquinha do carvão, ela já consegue entrar em combustão mais fácil. Por quê? Porque a área de contato é maior. Você tem maior contato entre os dois, o reagente, né, que seria o carvão, e o oxigênio ali em volta. Além de que o fogo consegue englobar melhor, esquentar mais uniformemente o material. Beleza? Então, o que isso tem a ver com a história da cobra, professor? Olha só, vamos dar uma olhada nas alternativas. Joga na tela. Olha só, gente. Se está aumentando a quantidade dessas vilosidades intestinais e também está intensificando a irrigação sanguínea, certo? Ou seja, está aumentando a quantidade de sangue que está passando ali, é para quê? Para você ter uma maior absorção de nutrientes. Porque, olha só, essas serpentes que elas habitam essas regiões secas, elas podem ficar em jejum por longo tempo, devido à escassez de alimento. Ou seja, quando a cobra conseguiu lá, deu o bote, pegou algum bicho, ela tem que aproveitar o maior número de nutrientes possível. Por quê? Porque a chance dela demorar para conseguir encontrar outra presa é pequena. Assim, não é que seja pequena, mas vai demorar para acontecer. Então ela tem que aproveitar. E como isso, ou seja, uma vantagem evolutiva aí, beleza? Então, olha só. Esse aumento das velocidades é para você ter uma maior área de contato com o alimento, para que as enzimas lá, todas aquelas coisas lá que acontecem no intestino, que eu não vou detalhar
isso porque, primeiro, porque eu sou da química, né? Segundo, porque não precisa entrar em todo esse assunto, não precisa aprofundar tanto. Se você pensar em questão de área de contato, de absorção, de como essa absorção poderia acontecer mais rápido, já é o suficiente para a gente. Então, uma visão mais superficial em relação a isso é melhor. Aliás, é adequada, né? Então, a área de contato com o conteúdo intestinal, ou seja, com o bolo alimentar que tiver lá, né? Quando estiver ali no intestino, vai ter maior absorção. Por quê? Porque tem maior número de velocidades, ou seja, maior área de contato, e também vai acontecer o quê? Vai ter maior irrigação sanguínea, para que logo que esse alimento seja absorvido pelas velocidades, né, ele já entre ali, já seja levado para o resto do corpo, né? Tudo bem? Então, a nossa resposta seria a letra B. Tudo bem, gente? Então, joga para mim. Olha só. Então, vamos encerrar esse bloco aí. Daqui a pouco a gente está de volta com mais Enem, com mais Química. É isso aí, gente. Falou. Até daqui a pouco. Queridos, prazer grande estar aqui com você. Meu nome é Cosme Sérgio. Você acabou de assistir um trechinho da aula de um dos nossos professores aqui do projeto Estúdio On. Em nome da coordenação do projeto Estúdio On, estou dando a você boas-vindas. Na realidade, esse projeto nasceu, né, a partir de uma coordenação que trabalha com concurso pré-vestibular há bastante tempo. O Estúdio On faz parte de um grupo de sites, um na área de videoaula de concurso, um que é na área, né, de questões para concurso vestibular e OAB, e um outro site que é um site de notícias de concurso e Enem. Então ele faz parte desse grupo, né? Esse site nasceu com a finalidade de ser uma ferramenta estratégica para ajudar você na sua aprovação. Esse site reúne os melhores professores de Brasília e os melhores professores do Brasil, tudo bem? Esse site, a nosso estúdio, a nossa estrutura funciona em Brasília, aqui no Distrito Federal. Os nossos professores são renomados professores aqui do DF e são professores que atuam não apenas em grandes colégios aqui do DF e os principais pré-vestibulares aqui do Distrito Federal. Então nós temos a melhor equipe de Brasília e a melhor equipe do Brasil. Professores capacitados, boa parte deles formados na Universidade de Brasília, professores que trabalham com o programa de avaliação seriada, que é o PAS da UNB, professores que trabalham com o vestibular, com a preparação dos alunos para o vestibular da UNB e principalmente no nosso contexto do Enem. Você pode adquirir no nosso portal as videoaulas das resoluções das questões das provas do Enem de 2011, 2012 e 2013. Ou seja, vamos supor que você vai adquirir matemática. O que você vai adquirir? Todas as resoluções detalhadas das provas de 2011, 2012, 2013. A mesma coisa vale para português, a mesma coisa vale para inglês e todas as matérias cobradas no certame do Exame Nacional do Ensino Médio. Beleza? Uma coisa interessante. Quando você adquire uma disciplina, por exemplo, você adquire matemática. Quando você adquire matemática, né, vamos supor que a gente está entrando aqui como aluno e a gente vai entrar numa determinada aula aqui. Ó. Vou colocar para você aqui uma aula, fechando a tela para você ver. Uma aula do professor Paulo Henrique. Então você adquiriu essa aula. Você deu um play, a aula vai começar. Eu estou só mostrando um pedacinho para você, você está sem áudio aí. Uma coisa bastante interessante. Quando você clica aqui nesse play, você assiste esse curso, na realidade são várias videoaulas, você pode clicar e abrir até 3 vezes. Só que tem um detalhe interessante. Quando você dá o play aqui, nós temos um play que vai e volta, 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 quantas vezes você quiser. Fecha aqui em mim. O que significa dizer? Se você quiser assistir aula, por exemplo, do professor de matemática o dia inteiro, a mesma videoaula, você pode. Então você apertou, ele carregou. Você vai e volta, 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 vai e volta,
quantas vezes você quiser. Se você quiser ficar o dia inteiro nessa mesma videoaula, 2, 3 dias, sem desligar o computador, você pode, não tem problema. Depois que você fechou, contou o primeiro vídeo. Você tem mais 2 acessos, mesma coisa, segundo e terceiro, vai e volta, quantas vezes você quiser. Cada disciplina para você adquirir, você paga R$ 9,00. Só matemática, só português, só inglês, só história, só geografia. Aí alguém vai perguntar para mim assim, Cosme, eu quero adquirir tudo. Aí eu tenho um preço todo especial para você, porque você vai se tornar assinante do nosso portal. Assinatura mensal, R$ 39,00, trimestral, R$ 62,00, semestral, R$ 93,00 e anual, R$ 120,00. Professor, eu posso parcelar esses R$ 39,00? Pode, pelo sistema PagSeguro da UOL. Esses R$ 39,00 você pode parcelar no cartão de crédito em 10, 12 vezes. Não tem o menor problema, do jeito que você quiser. Ou seja, você adquire só a disciplina ou você adquire a assinatura. Mas, professor, estamos próximo à prova do Enem. Faltam 3, 4 meses. É interessante fazer uma assinatura anual? É interessante sim. Não estou falando que você não vai passar no Enem, mas você tem a prova do Enem agora, começo do ano você tem vários vestibulares a nível de Brasil, das universidades federais, das universidades estaduais, e os conteúdos comuns do Enem também são comuns a esses vestibulares. Então vale a pena você fazer uma assinatura semestral ou uma assinatura anual. Na assinatura mensal, na assinatura trimestral ou na assinatura anual, né? Ou na assinatura mensal, você carrega e assiste os vídeos de todos os cursos, todas as aulas, quantas vezes você quiser. Só tem aquela questão de contar o vídeo quando você compra, você adquire por assunto. Beleza? Você pode estudar na sua casa, você pode acessar através de um tablet, através de um celular e com certeza vai ser uma ferramenta importante para ajudar você. Detalhe interessante, todas as aulas, as questões que estão sendo resolvidas, você recebe esse material em PDF para você fazer a impressão, para você imprimir. Então o professor está resolvendo a questão, você imprime o material, ou você joga na tela do computador e você vai com o material lendo o enunciado e vai fazendo as suas observações. Isso para quê? Para ajudar você na resolução das provas, para você ter sucesso. Adquira hoje, seja assinante hoje do site StudyOn. Então você pode acessar o site aqui, ó. Você clica aqui, você cai direto no nosso site e você pode adquirir o nosso produto. Mas, queridos, para terminar, eu estou aqui também para falar da editora Exato. A editora Exato, ela é parceira do StudyOn. A editora Exato trabalha no segmento de pré-vestibular há 15 anos. Ela, trabalha com apostilas de pré-vestibular e apostilas de Enem. E ela vende, comercializa apostila para todo o Brasil e principalmente para as principais escolas, os principais colégios e os principais pré-vestibulares do país. Para o Enem, a editora Exato, ela fez um lançamento especial de 4 cadernos. Caderno de linguagens, teoria e exercício. Caderno de matemática e suas tecnologias, teoria e exercício. Caderno de ciências humanas, teoria e exercício. E caderno de ciências da natureza. O que a editora fez? Ela fez um estudo estatístico de todas as provas do Enem. E ela pegou aqueles assuntos que caem mais, os assuntos mais importantes. Fez um resumão da teoria e em seguida colocou as provas do Enem. Ou seja, há questões para você, de fato, fixar melhor a matéria e um resumo básico para ajudar você ali a pegar aquela matéria, a aprender ou revisar aquela matéria que vai ser importante para a sua preparação. Beleza? Olha só, esses 4 cadernos você adquire por R$ 140. Uma coisa interessante, entrando aqui no site da editora, acompanhe uma coisa bastante interessante comigo aqui, ó. Quando você entra no site da editora, você percebe que você pode parcelar pelo PagSeguro da UOL, o frete é grátis. Quando você clica aqui em abrir um livro, a gente abre o caderno para você ver como que é o caderno. Então você pode ter uma noção de como é um caderno. Tem um pedacinho do caderno aqui, ó. Você vê, ó, por exemplo, aqui eu estou falando de um tema de gramática, aí tem as noções básicas do tema, depois tem os exercícios.
que são as provas do Enem, e outras questões para enriquecer a matéria. A mesma coisa acontece aqui, ó, interpretação textual. Você tem aqui, ó, um pedacinho do conteúdo e depois em seguida você tem questões. Fecha aqui em mim. O que a editora fez? Ela pegou os principais pontos, pegou os principais temas, e em seguida colocou, né, a questão do Enem relativo àquele tema, e em seguida outras questões de outros vestibulares, questões semelhantes, questões parecidas, para ajudar na sua fixação. Em seguida tem o gabarito. Esses 4 cadernos você vai adquirir por R$ 140. Para que você adquira este caderno, você vai acessar este link aqui, ó, que está aparecendo aqui na tela. Acesse esse link e você pode adquirir o seu caderno. Também pelo PagSeguro da UOL. Você paga R$ 140 e você pode pagar parcelado. Eu posso te dar um conselho? Adquira uma assinatura do Projeto Estúdio On e adquira também, não é, essa apostila da Editora Exato, que com certeza vai ajudar você bastante na sua aprovação. Eu vou ficando por aqui, é um prazer estar aqui com você. E você que é nosso aluno, você que já adquiriu o nosso produto, acompanhe e tenha contato com o nosso site, a nossa fanpage do Estúdio On, que nós vamos divulgar aulões ao vivo, gratuitos para todo o Brasil, para que você possa conhecer melhor a nossa equipe e a gente possa ajudar você para a preparação da prova do Enem. Beleza? Um abraço todo especial para você. Até a próxima!